vida, né? A liberdade de expressão era garantida, né? Pelo menos era o que se tentava fazer, né? Com todas as limitações, porque a gente sabe que o projeto era um projeto democrático popular, mas tinha outros atores que atuavam e que muitas vezes não tinham condições de se fazer tudo. Mas que na realidade foi um projeto que trouxe no seu conteúdo a prioridade para a educação. Porque todos os governos, todos os gestores dizem que a educação é prioridade. Mas quando você vai pegar as ações, realmente as prioridades não aparecem, né? Foram esses governos e esses projetos, né, que deram a possibilidade de ingresso de mais jovens da universidade, de melhoria das condições de vida dos professores, dos trabalhadores em educação e principalmente da população mais vulnerável, né, distribuiu rendas, quer dizer, teve uma série de políticas que foram sendo aplicadas e que a gente pensava de avançar, mas infelizmente com a instituição do golpe, essas políticas foram sendo descontinuadas, foram sendo desconstruídas e tem se aprofundado cada vez mais, né? Alô? É porque eu estou falando alto, Essas políticas, elas têm sido descontinuadas e o que tem se apresentado para a gente é um projeto que traz, aliás, não é um projeto, né? São medidas conservadoras, medidas que trazem como consequência uma instabilidade na nossa vida. É a retirada de direitos, o desrespeito à Constituição e às demais leis que protegem a população brasileira. Quer dizer, foi a reforma da Previdência, foi a reforma trabalhista, tem em andamento várias outras reformas, como a tributária e outras que só fazem retirar da população. Isso traz uma instabilidade, uma insegurança e uma certeza de que nós não vamos ter a continuidade das políticas que vinham sendo construídas na perspectiva de garantir uma vida melhor para a população, né? Então, diante disso, o que é que acontece? As diversas possibilidades de se ter uma educação pública de qualidade, elas passam a minar, né? A retirada dos recursos para as áreas estratégicas, como educação e saúde. Vocês devem ter acompanhado, e a gente sabe disso, que a Emenda Constitucional 95 fez um congelamento dos recursos e a educação sofre as consequências disso, né? Quando foi instituído o Plano Nacional de Educação, teve um entendimento de que 10% do PIB seria aplicado na educação e esses 10% seria decorrente da partilha do pré-sal. E essa política foi mudada, né? Nós temos hoje, não temos nenhuma segurança da aplicação dos recursos, além de termos também a retirada desses recursos constantemente, né? Não só na educação básica, mas na educação superior. Tudo isso traz para a gente a necessidade de estarmos fazendo uma ação necessária para que as políticas sejam retomadas. É muito difícil, né? A gente tem feito essa avaliação, mas é possível. Todas as conquistas que nós tivemos e que nós temos são resultantes da nossa luta, não é isso? Então, esse processo democrático, ele está sendo todo desmontado, né? E não é só em relação à retirada de recursos e tal, é principalmente em relação a uma agenda muito conservadora que ataca frontalmente a educação. Todos os setores, a maioria da população em todos os setores são afetados, mas a gente tem acompanhado que a educação tem sido a área que constantemente está sendo atacada, em todos os aspectos, né? Na definição de currículo, na retirada de disciplinas que possam promover o debate,
na tentativa de implementar uma escola sem partido, na tentativa de retirar determinados pontos, como foi no Plano Nacional de Educação, que conseguiram retirar a expressão gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Eu me lembro muito bem que eu estava na Câmara e estava no Estado, na Assembleia, e um deputado que era evangélico fez toda essa articulação. É um atendimento também ao segmento evangélico, né, que numa perspectiva de trazer a sua população para as políticas e o conservadorismo que eles defendem, eles fazem uma argumentação que é uma argumentação que não traz para a gente nenhum efeito, né? Agora, para eles trazem porque eles conseguem. Não sei como é que eles conseguem fazer a população acreditar em determinadas coisas que claramente a gente sabe que não tem respaldo, como a história de um livro que existia circulando por aí, onde ensinava sexo e outras coisas, né? Eles conseguem convencer a população de que existem essas situações e que muitas vezes você passa de uma pessoa para outra e isso fica como se fosse verdade, né? Então, toda essa tentativa de retirar, de cercear a liberdade de expressão, de que as pessoas possam pensar de acordo com uma ideologia, que é a ideologia dos governos totalitários, né, que acham que isso tem que ter um pensamento único. O pensamento único é aquele pensamento que eles têm que impor, têm que incutir na cabeça das pessoas. E como se sentiu a necessidade de fazer uma lei que possa dar conta dessa situação, então, numa preocupação de que a escola ela é um espaço democrático e ela é um espaço da livre expressão de ideias, que isso nos garante, inclusive, uma educação que possa ter maior participação, essa lei teve houve, inclusive, algumas reações, porque ela foi aprovada num ambiente muito conservador. A gente sabe que as casas legislativas, em geral, elas se constituem em ambientes muito conservadores. E só passou porque tinha o nome Escola Democrática. Porque, na verdade, poderia ser escola sem mordaça, né? Porque o que querem impor é uma mordaça para que as pessoas não façam o debate de determinados temas polêmicos, para que as pessoas não tenham a liberdade de se expressar, para que as pessoas não tenham a condição de confrontar as ideias. E aí, quando foi feita com esse nome, Escola Democrática, né, definindo-se, inclusive, alguns aspectos respaldados na Constituição, que são os princípios, e aí vocês têm aqui tem a lei aí, e vejam quais são os princípios, que são os princípios constantes da Constituição e da LDB, né? A liberdade de expressão, a concepção de concepção pedagógica, o pluralismo de ideias, hein? Distribuir. O pluralismo, quem não tem, está aqui no início, viu? O pluralismo de ideias, o respeito à liberdade, apreço à tolerância, os ideais de solidariedade humana para o pleno desenvolvimento da educação, o preparo para o exercício da cidadania. Quer dizer, são princípios que constam em outras leis, mas com o objetivo, inclusive, de fazer o debate, de trazer essa discussão para que a lei seja conhecida, para que a lei seja debatida e para que ela seja aplicada, se tem essa compreensão de que ela precisa ter esses princípios, para que esses princípios possam ser fundantes na nossa, quando a gente for fazer qualquer ação de defesa das situações que ocorrem nas escolas que possam nos constranger. Tem algumas situações que ocorrem nas escolas que possam nos constranger e que estão aqui como vedadas, quer dizer, não podem acontecer. Isso poderia ser tão natural, né? Não ter preconceito, discriminação,
não fazer pressão em determinadas situações, inclusive, às vezes até a pressão para você participar de um movimento fora da escola é uma coisa que as escolas não permitem, não possibilitam que se faça, né? E aí são situações que, inclusive, estão previstas na Constituição. Na Constituição tem um artigo lá, que eu não estou lembrada agora qual é, que diz que você pode se ausentar do seu ambiente de trabalho para participar de reuniões, de atividades que digam respeito ao seu trabalho. E isso, muitas vezes, é desrespeitado, né? Quer dizer, são situações que a gente precisa ter conhecimento. Aí tem, quando a pessoa se sente desrespeitada, o que é que a pessoa tem que fazer? Aí a gente recorre à gestão democrática, que é importantíssima na escola, que não se restringe apenas às eleições de diretores, né? Que muitas vezes a gente faz de uma forma que reproduz até as eleições, que são as eleições já tradicionais, né? Às vezes a gente usa aquele mesmo modelo. Mas o importante da gente recorrer à gestão democrática é porque os conselhos, eles precisam funcionar. E na escola, além do conselho escolar, tem também outros conselhos que podem, como conselho de representante de turma, né? Outros conselhos que possam estar discutindo, fazendo debate sobre essa situação. Isso, às vezes, diz muito do que a gente pensa, de quais são os nossos valores. Mas é importante que a gente tenha a compreensão de que os nossos valores nem sempre eles podem ser postos em evidência, né? Porque a gente vive num ambiente escolar onde a convivência tem que respeitar as diferenças. A nossa própria sociedade é uma sociedade constituída de diversidade. Então, se a gente achar que dentro do ambiente escolar a gente tem que impor uma determinada ideia e a gente tem que impor um determinado pensamento em relação às nossas situações ou mesmo as situações fora da sala de aula, a gente corre o risco de estar também sendo autoritário diante dos nossos colegas e diante dos nossos alunos e das nossas alunas, né? Então, a lei também, ela institui, aliás, ela diz que o executivo deverá instituir um programa chamado Programa Escola Democrática. Esse programa, deverá ser tipo assim, um detalhamento de como as coisas podem funcionar melhor na lei, né? E também institui o mês de outubro como o mês da Escola Democrática. Esse mês da Escola Democrática é também para que se possa fazer ações que referendem a nossa prática democrática. E aí, essas ações a gente pode fazer junto aos estudantes, pode definir junto aos grêmios, né? Que é uma importante participação também na escola, são os grêmios que muitas vezes também a gente não deixa que funcione nas escolas e às vezes os alunos, os estudantes não têm voz. E é importante que a gente também defina algumas dessas atividades junto aos nossos estudantes que têm grandes contribuições a dar. Esse mês de outubro, é importante que a gente faça o debate sobre determinados assuntos que, em geral, as pessoas dizem que não deve ser feito na escola. Por exemplo, as pessoas dizem assim: não se discute política na escola. Não se discute política? A gente não deve discutir política na escola? Claro. Diga aí se tem alguma coisa que rege a nossa vida que não está orientada pela política. Tem? Não tem, né? Tudo está orientado pela política. Se a gente usa água, está orientado pela política. Se a gente usa o gás, se usa o combustível, que está um absurdo. Se usa o que a gente usa está orientado pela política. Portanto, vamos acabar com essa história, com essa ingenuidade de que a gente não discute política. Agora, claro, a gente pode até ter mais assim,
um cuidado em discutir a política mais geral, em discutir a política de forma que a gente possa apresentar algumas situações que façam as pessoas refletirem, né, sobre, por exemplo, as suas escolhas, sobre quem realmente representa os seus interesses, né? A gente pode fazer essa discussão, né, obrigatoriamente não tem que ser em defesa de fulano ou ciclano, porque nem sempre a política nem sempre não, a política não é só a política partidária, né? Bom, então, por exemplo, questão de gênero, muitas vezes também não se discute na escola, às vezes é um tabu. A questão da orientação sexual, muitas vezes não se discute na escola, né? Aí o que é que acontece? Muitos estudantes podem abandonar a escola em decorrência de não se sentir incluído desse debate, não fazer parte do seu cotidiano, né? E aí a gente precisa oferecer essas oportunidades para que professores, funcionários, estudantes, os pais, as mães, responsáveis, todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar possam assumir esse debate. Assumir de uma forma muito tranquila, né? Sem que a gente tenha a preocupação, nem o desejo de dominar esse ou aquele conteúdo, ou esse ou aquele assunto que pode não ser muito bem aceito por algumas pessoas, mas que a gente às vezes chega ao entendimento de que esses assuntos são importantes para a gente compreender certas coisas. Como, por exemplo, discutir o racismo. Quantas crianças abandonam a escola porque começam a se sentir incomodadas em relação ao tratamento que outras crianças fazem, e às vezes a escola não toma uma decisão e não faz um debate em relação a essas questões. E são questões da nossa vida, né? A gente não pode excluir aqui porque você tem uma ou outra situação, você querer que todas as pessoas sejam padronizadas. Aí a gente está querendo uma sociedade de Hitler, né? Onde só os brancos de olhos azuis têm vez. Bom, mas é isso, e nós estamos desafiados e desafiadas a fazer essa luta. É uma luta árdua, mas que a nossa resistência tem sido a nossa marca, né? E aí eu só gostaria de terminar aqui só com uma questão aqui de Paulo Freire, que eu achei muito própria para esse momento, né? Num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Nós temos que estar mantendo a nossa esperança viva, a esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar, né, como eu dizia, para que as crianças, jovens e adultos possam ter condições de acessar uma escola pública, gratuita, com qualidade social e que tenha todas as oportunidades de aprendizagem para que elas possam ter condições de intervir na sociedade. Se a gente tem condições de intervir na sociedade, com certeza a gente vai contribuir para construir uma sociedade bem melhor, com mais oportunidade, sem as exorbitantes desigualdades que se tem hoje, né? E em condições da gente ser pessoas mais humanas, pessoas que possam olhar para o outro e para a outra e compreender que as outras pessoas são pessoas que podem estar construindo conosco.